Zephyr é o último guerreiro, lutando sozinho em um mundo abandonado pelos deuses. Após uma batalha brutal e desesperançosa contra Tártaro, o deus da destruição, o pobre herói sucumbe à derrota. Em um ato final, ele explode, levando a mão de Tártaro. Ele consegue ferir o deus da destruição, que destruiu centenas de mundos e nunca havia sofrido um arranhão. Seu corpo está carbonizado, mas em vez de morrer, ele acorda em um lugar completamente inesperado. O reino dos deuses. Os deuses que viraram as costas ao mundo, observaram o tempo todo. Totalmente entretidos com a luta do rapaz, para se divertirem mais, eles lhe oferecem uma segunda chance de voltar e lutar contra aqueles desgraçados que ousaram destruir o mundo. É enviado 10 anos ao passado, quando era um escravo sem poder. Agora, ele só tem o conhecimento do passado e uma vantagem do anjo Mercedes. Ao abrir os olhos, vê escravos valentões ao redor, enquanto um garoto indefeso treme pela surra. Ao ver os rostos maníacos e o símbolo nos peitos, Zephyr lembra que foi enviado 10 anos ao passado, para quando tinha 20 anos e se recusou a ser escravo do templo. Enquanto intimidam o garoto, o supervisor os manda voltar ao trabalho. Os valentões obedecem, mas alertam para não aprontar de novo. Zephyr não tem tempo para a gentinha. Ele pega uma picareta para se misturar, mas vê o mesmo garotinho no chão, agradecendo em voz baixa. O guerreiro não o reconhece e apenas passa, focado em assuntos mais importantes. As vantagens que o anjo mencionou que ele receberia após a regressão. Com o garoto de volta ao trabalho, Zephyr para e ativa suas vantagens. Uma onda de poder o percorre, e naquele momento, ele mal acredita que o anjo lhe concedeu um feitiço tão poderoso. Pouco depois, os escravos se chocam ao ver Zephyr trabalhar incrivelmente rápido, enchendo os sacos em minutos. Eles percebem que este novato estabeleceu um novo padrão, então não podem relaxar. Zephyr ainda está empolgado com o que ocorreu. Ao ativar suas vantagens, uma enxurrada de informações o atordoou, causando forte dor de cabeça. Mas a dor logo vira empolgação ao ver várias habilidades e itens raros de alto nível surgirem, totalmente de graça. Perdido em pensamentos, não percebe o chefe se aproximar. O supervisor, confundindo sua pausa com preguiça, grita furioso que o garoto relaxa no primeiro dia. Sem resposta, sua raiva cresce. Ele ergue o chicote para punir o novato. Mas para seu choque, Zephyr pega o chicote no ar com a mão e o devolve calmamente, provocando uma desculpa atordoada do supervisor. Zephyr volta ao trabalho, surpreso com seus reflexos e consciência de combate. O chicote não o arranhou. É o efeito de sua primeira vantagem, que anula pequenos danos físicos. Embora a habilidade exija esforço, é útil e ele não se sente cansado após um dia de mineração intensa. Ao fim do dia, ele recebeu 9 vantagens, cada qual um passo poderoso para recuperar sua antiga força. Contudo, o guerreiro tem agora uma tarefa a cumprir. Minerando dezenas de sacos em poucas horas, Zephyr choca o supervisor, que recompensa sua equipe. Ao anunciarem os resultados, o garoto anterior fica incrédulo ao descobrir que fazia parte da equipe de Zephyr. Zephyr, surpreso, encara o garoto, percebendo que seus caminhos logo se cruzarão de novo. O silêncio do time de valentões paira, o chefe anuncia as classificações. Ele lembra a todos que a última equipe receberá menos pão, que irá para as equipes mais bem classificadas. Assim, ele ordena que os escravos orem a sua deusa da luz, Aria. Todos então começam a orar. Zephyr a segue, sabendo que Aria é uma das 3 deusas supremas e a mais forte agiota. Aqui, escravos ou perderam seus lares, ou eram aventureiros endividados com o templo. A marca de escravo, inclusive em Zephyr, impede a fuga. Se alguém tentar fugir, seu coração parará instantaneamente. O objetivo de Zephyr agora é quitar sua dívida e sair livre o mais rápido possível, não só para vingar-se do Senhor Demônio, mas também para proteger a amada Altair. À noite, os escravos se reúnem e relaxam no mercado. Zephyr logo nota os preços exorbitantes. Perdido em pensamentos, o garotinho de sua equipe oferece-lhe uma cerveja, querendo demonstrar gratidão por tê-lo salvado dos valentões e retribuir com o pouco dinheiro que possui. Ele menciona que sua equipe sempre ficava em último, mas graças a Zephyr, ficaram em primeiro pela primeira vez. Zephyr percebe que a tática de bullying enfraquece um membro de cada equipe, criando um fardo que arrasta todos para baixo e assegura que o time tenha uma classificação baixa. Porém Zephyr gentilmente recusa, pensando que o garoto apenas o atrasaria. Em vez disso, ele vai ao barman e pede água de recuperação. Isso surpreende o barman, pois água de recuperação é cara. Ele sugere que Zephyr espere seus ferimentos curarem naturalmente. O garoto entrega-lhe uma moeda e meia de ouro e pede o resto como empréstimo. Isso choca o garoto, pois ele sabe que eles já têm dívidas, e os juros de novos empréstimos são altos.
Mas o guerreiro, confiante em pagar, ignora a preocupação. Sem hesitar, ele bebe a água de recuperação. O item regenera a resistência do bebedor, e em grandes doses, aumenta a mana. Não é eficaz normalmente, exigindo muito para resultados mínimos. Graças à rara vantagem de Zephyr, que potencializa poções em 500%, uma dose pequena já impressiona. Embora trabalhe duro, Zephyr sabe que não fará fortuna nas minas, pois não há bônus por esforço extra. Então, decide consumir o máximo de poções para treinar seu corpo e ganhar força. Sentindo-se forte, ele avisa o chefe sobre sons estranhos, talvez monstros, no fundo da mina, e sugere chamar a equipe de caça. Zephyr sabe bem o que faz, pois o dinheiro real está nas masmorras. Ele reflete sobre os monstros, criaturas nascidas de mana distorcida, hostis aos humanos e vistas como uma ameaça. Com o tempo, contudo, as pessoas veem seu valor. Suas pedras de mana e ossos eram fontes de materiais raros e úteis. Os covis onde ficam são chamados de masmorras. Antes ameaças, agora recursos lucrativos. As masmorras são gerenciadas por equipes de caça, guerreiros escravizados por sua proeza. Devido ao alto risco envolvido, eles são muito bem pagos, com bônus de desempenho. Zephyr questiona por que ele, um aventureiro treinado, está na mina. Ele desconfia de um motivo oculto. Perdido em pensamentos, o lojista o lembra do seu limite de empréstimo. Zephyr pensa que, para mais fundos, talvez precise roubar. Nesse momento, a sacerdotisa aparece e oferece a venda de seus órgãos ao templo para pesquisa. Ela entrega os documentos dizendo que a cirurgia pode ser cancelada se o empréstimo for pago. Zephyr, para espanto de todos, aceita e pede mais água de recuperação. O lojista, relutante, a entrega e o adverte. O garoto bebe as garrafas, satisfeito por atender às condições físicas. Enquanto está ocupado, Gotti, chefe de uma equipe de reconhecimento, se aproxima para confirmar se ele é o guia esperado. Nosso herói confirma, mencionando sua habilidade de detecção de mana, que o permite sentir o ambiente numa área ampla, ótimo para se mover por masmorras escuras sem chamar atenção. Gotti fica feliz, poupando a poção de visão noturna. O grupo se apronta, o garoto pega seu equipamento e o mandam seguir. Um dos homens, Dale, comenta sobre as habilidades de Zephyr. Gotti silencia a conversa, enquanto Zephyr avalia a equipe em silêncio. 2 rostos são novos, mas ele reconhece um homem que entrou para a equipe de caça após esta masmorra ser limpa. Com base no que sabe, 2 não voltarão vivos. Ele pensa em como usar esse conhecimento a seu favor. O grupo chega à masmorra, onde um jovem os cumprimenta. Ele prende um fino fio mágico ao pulso de Zephyr, ligando-o aos demais da equipe. Se caírem, a pulseira se rompe, alertando a base para enviar reforços. Apesar de ser só reconhecimento, o garoto pede cautela. 2 monstros com tochas entram na masmorra, distraídos por pedras. Gotti e Dale os emboscam e eliminam. Zephyr nota que a equipe de reconhecimento coleta informações e avalia a atividade de monstros. Após o relato, um esquadrão de ataque é enviado para terminar o trabalho. Porém, a equipe de reconhecimento resolve se considerar gerenciável. Gotti avalia os monstros mortos, deduzindo serem remanescentes de um ataque anterior na mina. Dale também acredita que mataram os últimos sobreviventes. Nosso herói reflete que os membros do reconhecimento são combatentes experientes. Gotti sugere que resolvam o resto sozinhos, mas Dale questiona o plano, dizendo que Zephyr, só carregando suprimentos, não é um lutador. Marco, para aliviar a tensão, pergunta se Gotti tem uma boa estratégia. Ao ouvir, Gotti sorri e manda o garoto pegar algo. Zephyr abre sua bolsa, revelando folhas e bagas de arbusto lunar. Ele explica que, com dejetos de monstros, emitem cheiro de kobold fêmea no cio, atraindo criaturas de longe. A armadilha funciona perfeitamente. Um monstro, atraído pelo cheiro, avança cegamente e é logo morto. Gotti, vendo os resultados, elogia o plano, enquanto seus homens brincam sobre sua genialidade. O que ninguém percebe é que a ideia original veio do próprio Zephyr. Na primeira vida do rapaz, após ir para a equipe de caça, Zephyr e Gotti trabalharam juntos. Gotti era o tipo de homem que ansiava por fama, mas as coisas nunca lhe corriam bem. Sabendo disso, o garoto o abordou antes da reunião e afirmou que a masmorra tinha poucos kobolds perdidos, estando praticamente vazia. Mentiu, dizendo ser da equipe de reconhecimento que descobriu sozinho. Zephyr apresentou um plano viável, convencendo Gotti de que poderiam limpar a masmorra sozinhos. Ele disse isso pois sabia que dividir tal masmorra fácil com o esquadrão seria um desperdício. Gotti, ansioso por reconhecimento, gostou que o novo recruta não só lhe desse o crédito, mas também oferecesse arbustos lunares, recursos raros.
Ele sabia que sua recomendação bastava para Zephyr entrar na equipe de caça. Talvez por isso o rapaz se esforçasse tanto para impressioná-lo. Gotti não se impressionava fácil, mas o crédito de Zephyr era tentador demais. De volta ao presente, Gotti finaliza o último kobold, mas não se impressiona com as fracas pedras de mana que coletam. Enquanto isso, Zephyr explora e sinaliza que o caminho está limpo. Porém, enquanto Dale observa o entorno, ele nota ossos de kobold espalhados, cuja disposição parece artificial, quase encenada. Porém, ao inspecionar os ossos, a mão de um monstro enorme surge da caverna, o agarra e o lança brutalmente contra a parede. Marco, vendo isso, carrega seu martelo com mana. Por fora, ele parece calmo, mas por dentro, está cheio de pavor, sem saber que tipo de horror se esconde naquela caverna. Ele ativa seu escudo de mana e se gaba de sua resistência. Mas antes que ele termine, a cauda do monstro o atinge e o lança longe. A força esmagadora do golpe atordoa Gotti, especialmente quando ele vislumbra a cauda. No mesmo instante, a cauda o atinge. Fora, o pequeno monitorando a equipe pelos fios mágicos, sente 3 deles romperem. Alarmado, ele percebe que algo deu muito errado dentro da caverna. Lá dentro, Gotti ainda vive, ombro gravemente ferido. Zephyr agora o protege. Ele usou sua muralha de ferro para absorver o ataque, mas o golpe ainda atingiu Gotti, revelando a força assustadora da criatura. Enquanto Zephyr pondera, o monstro surge da escuridão, revelando sua forma feroz e imponente, com os colegas inertes em suas garras. Naquele instante, tudo fica claro. Não é uma fera comum. É um predador que cria e atrai monstros com promessas de segurança, só para devorá-los quando crescem. Sem perder tempo, Zephyr pega a lança de Gotti. Ele ativa a vantagem 3, carregando uma esfera de energia na mão, e exige saber qual parte do monstro deve matar. A vantagem, chave de prata, age como um inventário pessoal. De lá, Zephyr tira um pano e um feixe de erva do dragão. Gotti observa confuso o plano do garoto, mas Zephyr se move. Move-se com calma, enrolando o pano na mão e segurando sua lança. Gotti, apesar dos ferimentos, sente resistência. Ele não quer se esconder atrás de um garoto, mas antes de agir, o monstro libera sua habilidade de medo, um rugido que o paralisa e o prende ao chão. Naquele momento, uma memória arrepiante do que um velho soldado lhe contou no passado atravessou sua mente. Aquele homem falou de um encontro com um monstro adulto, onde a aldeia inteira permaneceu imóvel, paralisada pelo medo, incapaz até de piscar. Eles apenas aguardavam a morte. E agora, no presente, o mesmo acontece. Gotti o vê, chocado, enquanto Zephyr se move. O garoto não está paralisado. Ele avança, movendo-se ao redor do monstro com velocidade e precisão, desviando dos golpes e se posicionando com agilidade. Zephyr usou a erva do dragão e a vantagem de aumento de eficácia, neutralizando o medo. No entanto, ele só tem uma vantagem ofensiva, e não é uma opção no momento, pois exige mana demais. Em vez disso, ele aplica um veneno potente em sua lança, capaz de lidar com monstros. A poção veio de um amigo de Zephyr de sua vida passada. Seu amigo, Fade, passou a vida criando fórmulas, poções, venenos e misturas, aperfeiçoando-as. Para choque de Zephyr, Fade as deu todas a ele, pois o mundo estava no fim e alguém precisava usá-las. Disse que se as poções salvassem algumas vidas, isso o faria feliz. Lembrando as palavras do amigo, Zephyr avança e crava a lança envenenada no monstro, depois corta um de seus braços. Ele sabe exatamente como o veneno age. Assim que entra na corrente sanguínea, ele começa a corroer o alvo por dentro, e em apenas 3 minutos, se espalha por todo o corpo. Zephyr precisa só sobreviver até o veneno agir. Antes que ele se reposicione, a cauda do monstro o atinge com força, arremessando-o contra a parede da caverna. A fera não hesita. Avança com a boca aberta para engoli-lo. Por instinto, Zephyr pega o frasco de veneno restante e o atira na boca aberta do monstro. Ele então desfere um poderoso golpe no rosto, mirando na boca. O monstro grita de dor e se debate, faltando apenas 1 minuto para o veneno acabar com ele. Zephyr sabe que não tem as habilidades ou resistência para evitar o monstro até lá. Agora, só lhe restam 2 opções: esperar a criatura desmoronar ou derrubá-la com um ataque forte. Ao atacar, o monstro balança sua cauda novamente, mas Zephyr, com reflexos rápidos, consegue agarrá-la e se segura até ser erguido acima da cabeça do monstro. Assim que fica bem em cima, ele pula e apunhala o monstro no olho. A ponta da lança quebra com o impacto. Zephyr usa a lança e a faca para esfaquear o monstro várias vezes. O monstro se debate violentamente de dor. Enquanto se move, o garoto se agarra à faca em seu olho. Ele sabe que não pode soltar. Ainda falta um golpe para finalizar, então ele salta novamente na cabeça.
Com a mana restaurada e impulsionado por sua vantagem de eficácia, ele canaliza todo o seu poder em seu punho e golpeia o monstro com tudo o que tem, caindo como o inferno sobre ele. Vendo tudo, Gotti finalmente percebe que estava errado. Com tal talento, um novato certamente será reconhecido e subirá ao topo. Porém, ele sabe que por Zephyr ser menor, precisou da ajuda de Gota para entrar na masmorra. Enquanto Gota reflete, Zephyr com autoridade pede para falar com ele. Em meio à selva, um homem loiro ferido está cercado por suspeitos. Ele implora, insistindo não ser um seguidor do Lorde Demônio. Um dos homens, com uma cruz na testa, sinaliza ao seu colega forte e musculoso. Sem hesitar, o homem forte esmaga o crânio do homem de cabelo amarelo, matando-o. O corpo então começa a se contorcer violentamente, e uma centopeia sai do cadáver. O homem da testa marcada reage na hora, partindo a criatura ao meio. Assim, ele alega que a centopeia trazia a marca do Lorde Demônio, comprovando que o homem morto era um infiltrado. Depois, ele leva a centopeia ao Superior Matias, mas este não se impressiona. Ele lembra o homem marcado que 7 da equipe morreram na missão, questionando se um impostor confirmado valeu o custo. O homem marcado se mantém firme, lembrando Matias que a invasão é em um mês, e se o templo não for limpo de espiões agora, pode ser um desastre. Matias considera o aviso, e após um momento, concorda em falar com o esquadrão de caça para resolver. Mesmo assim, ele avisa para não o fazer parecer tolo novamente. No Departamento de Recursos Humanos, Gotti recomenda a transferência de Zephyr para o esquadrão de caça. A sacerdotisa aprova, mas deixa claro que, se falhar, a responsabilidade é dele. Gotti, confiante no talento do garoto, aceita o risco. Sabe que, se o garoto se sair bem, levará todo o crédito. Ao se afastar, seus pensamentos voltam ao último dia na masmorra, quando derrotaram o monstro. Na caverna, Gotti ficou incrédulo quando Zephyr pediu para ele esquecer a luta e que nunca viu o monstro. Em vez disso, o rapaz deixaria os corpos dos kobolds para relatar aos seus superiores. O corpo do monstro gigante, o verdadeiro prêmio, ele queria para si. Como escravo do templo, Zephyr não podia guardar itens como pedras de mana ou partes de monstros, já que tudo pertencia ao templo. Ele planejava vender o corpo do monstro, mas Gotti achava impossível. Havia uma unidade externa para evitar tal roubo e uma equipe varreria a masmorra por itens restantes. Mas Zephyr revelou sua carta na manga, sua habilidade de inventário. Com calma, ele guardou o corpo do monstro em seu inventário, bem diante dos olhos de Gotti. Gotti estava atônito. O monstro sumiu sem vestígios. Sem sangue, sem corpo. Nada. Então, Zephyr fez uma proposta. Ele limparia 3 masmorras para Gotti, que ficaria com os espólios, desde que Gotti ficasse quieto sobre o ocorrido. No presente, Gotti pondera a oferta. Se Zephyr limpar masmorras para ele, ele leva o crédito como líder. Como parte de uma unidade de reconhecimento, eles acessam masmorras antes dos outros. Se as vencerem com uma equipe pequena, Gotti parecerá um líder excepcional. Talvez até consiga uma promoção. Zephyr está focado em vender o corpo do monstro para pagar suas dívidas. Ele quer sair do templo rápido, mas ao refletir, lembra de algo crucial. Em breve, os cavaleiros do templo farão uma grande incursão. Nessa incursão, eles devem achar um item raro e forte. Zephyr tem um novo objetivo. Ele planeja ir nessa incursão pegar o item, esperando que seja a chave da sua liberdade. Após um tempo, o registro de Zephyr é concluído e ele se torna membro do esquadrão de caça. Ao sair, ele pensa em seu passado, lembrando que só entrou para o esquadrão de caça após o anúncio da lista de participantes da incursão. Essa lista era sempre feita com membros da equipe de caça, selecionando os 20 indivíduos mais talentosos ou aqueles com conexões poderosas. Zephyr já tem um plano em mente, mas sabe que precisa executá-lo no momento exato. Eles chegam ao arsenal, onde Gotti o guia antes de se despedir para verificar seus colegas em recuperação no hospital. Enquanto Gotti fala, o grupo suspeito da floresta chega. Ao vê-los, ele nervoso, sugere que Zephyr faça o mesmo. O grupo passa, e todos se curvam em silêncio. Porém, ao passarem por Zephyr, o líder do grupo sente algo que o assusta, mas ele segue em frente. Assim que se vão, Gotti explica que são inquisidores oficiais, que ninguém ousa provocar. Ele avisa Zephyr para respeitar o grupo à frente. Eles podem rotular qualquer um herege sem consequências. Seu líder, Saaki, é muito perigoso. Conhecido como Cão Louco, ele gosta de matar, e Gotti o alerta para ter cautela perto dele. No meio da explicação, Saaki surge de repente e os chama. Gotti quase entra em pânico ao vê-lo se aproximar. O homem aponta para Zephyr, referindo-se a ele como um mero novato. Ele joga sua capa, revelando-se, e exige saber a posição de Zephyr. Antes que o garoto fale, Gotti, nervoso,
O apresenta como colega. Sahak o cala, deixando claro que não se interessa pelo que Gotti tem a dizer. A tensão aumenta. Gotti sente a intenção assassina de Sahak, tremendo de medo, enquanto Zephyr fica calmo e inabalável. Essa calma chama a atenção de Sahak. Não combina com a aparência de novato. Ele começa a suspeitar que o garoto é mais poderoso do que parece. Alguém tão forte ser enviado para as minas em vez de ir direto para o esquadrão de caça não faz sentido, principalmente com o teste que normalmente envia os mais fortes para unidades de elite. Algo está errado. Em segundos, Sahak acena aos seus homens, que cercam Zephyr. Mesmo sentindo a força do garoto, ele continua confiante. Acredita que sua equipe pode lidar com ele. Ele avança, exigindo respostas, e deixa claro que mentir não será tolerado, mas Zephyr vê através disso. Ele sabe que Sahak só o está ajudando. Enquanto Sahak e seus homens cercam Zephyr, ele o acusa de ser um seguidor do Lorde Demônio. A pergunta remete Zephyr ao passado. Ele sabe mais sobre os seguidores do Lorde Demônio e como traíram a humanidade na Grande Guerra, causando seu colapso. Mas atualmente, a maioria dos novatos os vê como um culto perigoso que se opõe à religião ortodoxa. Enquanto o garoto se perde em pensamentos, Sahak revela ter um sentido especial para detectar seguidores do Lorde Demônio, e agora, seus instintos gritam que Zephyr é uma ameaça. Com uma expressão séria e sombria, ele inicia seu interrogatório, declarando-se um agente dos Inquisidores. O clima fica pesado, mas Zephyr não se abala. Em vez disso, ele calmamente sugere que conversem em um lugar mais reservado. O pedido pega Sahak de surpresa. Então o garoto, com confiança, diz que há muita gente olhando e que seria estranho quando ele começasse a espancá-lo. Sahak fica furioso, mas mantém a compostura. Ele se recusa a acreditar que alguém como Zephyr poderia derrotá-lo. Com um movimento rápido, ele e a equipe ativam uma habilidade. Um portal triangular cerca Zephyr, prendendo-o no centro. É o Campo Vermelho, uma habilidade de batalha que eleva os atributos e capacidades do conjurador. O rapaz não se apavora, assume uma postura de prontidão para a luta. Sua forma, incomum e quase alienígena, confunde Sahak, mas o cão louco não hesita. Ele avança para Zephyr, confiante em sua invisibilidade e no poder do Campo Vermelho. Ele salta e desfere golpes de faca, mas Zephyr desvia com facilidade, escapando e contra-atacando com precisão. Surpreso e frustrado, Sahak tenta rastejar para derrubá-lo, mas ao tocá-lo, suas pernas atingem aço maciço. Pela primeira vez, Sahak percebe que subestimou seu oponente. Zephyr ataca com uma súbita avalanche de golpes poderosos e precisos. Sahak cai inconsciente, mas antes que o garoto respire, uma massa com espinhos voa em sua direção. Ele consegue bloqueá-la bem a tempo, embora o impacto o faça deslizar para trás. Ele percebe rapidamente que a arma é do tanque do grupo, que a empunha com força bruta. Zephyr faz um comentário irônico, visando provocá-lo, e funciona. O tanque lança sua massa com tal força que a estrada se quebra, espalhando estilhaços de rocha. Enquanto isso, Gotei, atônito, não consegue crer na facilidade com que Zephyr subjugou Sahak, usando uma peculiar arte marcial. Ele nota que, mesmo com os ataques selvagens do tanque, o garoto desvia de cada golpe com fluidez. Isso dá a Gotei uma ponta de esperança. Se Zephyr humilhar todo o grupo de Sahak, Gotei talvez não seja preso ou punido por associação, afinal, ele é o suposto líder do garoto. Mas essa esperança é abalada quando alguém próximo aponta que Zephyr está esquivando há 5 minutos. Quanto mais a luta avança, mais forte o esquadrão de Sahak fica no Campo Vermelho, e Zephyr sente a mudança. Os golpes do tanque estão mais pesados e rápidos, ele mal consegue acompanhar. Do nada, Sahak reaparece, cortando as costas de Zephyr com um ataque surpresa. Ele irradia uma aura assassina intensa, não acabou ainda. Com fúria gélida, ele ataca em alta velocidade, girando em torno de Zephyr como um borrão, cortando-o por todos os lados. Por um instante, Sahak parece ter a vantagem e se prepara para o golpe final. Mas ao se aproximar, Zephyr o agarra e esmaga a cabeça dele no chão com força brutal. Antes que Sahak se recupere, o garoto o atinge de novo, dominando-o com pura força. Ferido, Sahak fica atônito. Mesmo com status e habilidades aprimoradas, percebe que nada fez diferença contra o garoto. O garoto o provoca, dizendo calmamente que se ele quisesse mostrar velocidade, deveria ter deixado o tanque cansá-lo primeiro. O comentário o atinge. Furioso, o careca aperta as correntes de Zephyr, tentando dominá-lo. Mas Zephyr não recua. Em vez disso, ele puxa as correntes e zomba do tanque, dizendo que ele teme lutar de perto. Ao dizer isso, ele canaliza a mana aos braços e ativa o impulso de poder. Com esse aumento de força, ele puxa as correntes com violência, tirando-as das mãos do tanque.
O impacto lança o tanque contra uma parede, deixando todos atônitos em silêncio. Enquanto isso, no chão, Zahak rasteja até ele, desesperado e confuso, perguntando quem ele é. Mas o garoto apenas sorri e se afasta, lembrando que interrogatório é trabalho dele. Sem ser notado, um ruivo observa a cena de uma janela próxima. Impressionado com a força de Zephyr, ele se pergunta se o garoto foi enviado por seu mestre. Enquanto isso, os espectadores não podem crer no que viram. Zahak, o líder poderoso, foi batido por um novato. Enquanto Zephyr se afasta, o derrotado só consegue gritar com ele, frustrado, incapaz de aceitar a perda. O garoto, por outro lado, sente alívio. Seu plano está completo, mas ele precisa que alguém específico saiba. Porém, ao continuar andando, uma sensação estranha o domina. Seu corpo treme, e ele percebe o que está acontecendo. É o congelamento de mana, uma paralisação quando a mana acaba. O impulso de poder na luta o esgotou, deixando-o vulnerável. Ele entende que seu corpo não é forte o bastante e precisa melhorar. Caído no chão, Zephyr olha para cima, mas o céu se transforma em algo de outro mundo e uma figura imensa se materializa. A figura se apresenta como espírito Shylock, agente do deus da dívida. Uzra, o deus da dívida, o enviou para cobrar a dívida da muralha de ferro de Zephyr. O garoto reconhece o nome da habilidade na hora. Ele sabe que a muralha de ferro lhe deu vantagens, mas também traz efeitos colaterais graves. Ao esgotar a mana do usuário, todo o dano do feitiço é infligido de uma vez. Muitos morreram por tal desvantagem brutal. O feitiço do deus da dívida é uma faca de 2 gumes, alimentado pelo desespero. Enquanto Zephyr luta, o deus da dívida o observa com prazer sádico, saboreando o sofrimento. Enquanto isso, Shylock começa a calcular o dano total que Zephyr acumulou, preparando-se para desferir o golpe cumulativo. Zephyr, exausto, apenas espera impotente enquanto o impacto se aproxima. Seu corpo não responde, apesar dos esforços. Num esforço final, o garoto arranca as bandagens, revelando uma poção escondida. Com a contagem regressiva quase no fim, ele bebe a poção de mana a tempo. A onda de mana eleva seu poder em um ponto, impedindo o ataque antes de atingi-lo. Em um flash, Shylock some, e a ameaça se vai. O garoto suspira aliviado, mas sabe que foi um escape temporário. Ele ainda tem muito a preparar. Zephyr sobrevive por um triz, sorrindo para o céu e zombando de Uzra, o deus da dívida, por subestimá-lo. Afinal, o garoto é um perito em sobrevivência, quem sobreviveu à queda da humanidade em sua vida passada. Ele sabe que o segredo para vencer a muralha de ferro é simples, não deixar sua mana zerar. Com qualquer mana, o feitiço não o atinge. Ele lembra que, em sua vida passada, a muralha de ferro valia 500 de ouro, mais do que pode pagar. Porém o deus, por diversão, dá-lhe o feitiço. E para agradecê-lo, ele mostra o dedo, enfurecendo o deus ainda mais. Zephyr acorda confuso, amarrado a uma cama, com a sacerdotisa calmamente ao lado. 2 homens corpulentos trazem ferramentas de tortura. Nervoso, ele olha enquanto a sacerdotisa explica a situação calmamente. Ele está na oficina deles, pois o empréstimo que pegou na loja venceu há 1 hora. A expressão dela endurece. Ela pega uma faca, dizendo que ele fez empréstimos com garantia, evitou os juros e nunca os pagou. A poucos centímetros do rosto dele, exige respostas. Zephyr percebe a gravidade. Se ele usar mana Shylock, o cobrador de dívidas voltará na hora. Ele só pode se safar pela conversa. Ele implora, prometendo pagar tudo na próxima semana, mas a sacerdotisa não cede. Ela declara que pegarão seu salário, mas ele ainda deve o empréstimo da loja com juros, algo que ele não pode pagar. Então ela dá a ordem e um dos homens grandes agarra o braço de Zephyr. Ela anuncia que vão cortar um dos dedos dele para dar o recado. O torturador ergue a faca na direção da mão dele, mas Zephyr grita algo no último instante. Suas palavras fazem com que ela ordene que parem. A expressão dela muda de raiva para incredulidade, chocada com o conhecimento de Zephyr. Os capangas ficam chocados enquanto a mulher grita, ordenando que saiam já. Eles obedecem em silêncio. Ao saírem, ela o ameaça, querendo saber como ele conhece aquele nome. Mas ele insiste, chamando-a de Rosa Branca, a quebra-monstros. Ele sabe o segredo dela, que a sacerdotisa é a Rosa Branca, uma negociante de carcaças de monstros e bens roubados do submundo. Zephyr sabe que não pode contar com itens fracos para explorar masmorras, então é melhor usá-la. Com um sorriso zombeteiro, ele a agradece e revela uma proposta de negócios. Em outra sala, Zahak recupera a consciência, consumido pela fúria. Ele não aceita ter sido humilhado tão fácil por um garoto. Julando vingança, ele promete matar o garoto se o reencontrar. Enquanto ele cria uma comoção, o homem ruivo percebe o barulho e o chama. Zahak congela ao vê-lo, nervoso, e o cumprimenta com respeito forçado.
O homem sorri e garante aos curandeiros que cuidará de Zahak. Ao se afastarem, ele menciona sua luta. A memória atinge Zahak, que tenta se desculpar. Porém, antes que fale, o ruivo enfia uma faca em sua boca e a mantém ali. Decepcionado e furioso, o homem repreende Zahak por não seguir as ordens do inquisidor Matias, causando vergonha pública. A raiva o domina. Ele corta o rosto de Zahak sem hesitar, lembrando-o friamente que apesar de seu talento e das grandes esperanças que tiveram, ele agora é um fardo. Mesmo após 6 meses, ele só derrotou 2 adoradores do Senhor Demônio. Segundo o ruivo, as falhas de Zahak esgotaram a paciência de seus superiores. Além de tudo, perder para um garoto arrastou o nome do inquisidor Matias na lama. Ao ouvir isso, Zahak cai, implorando por outra chance. O ruivo, firme, ordena que ele mate o garoto. Só assim seu futuro será considerado. O peso do ultimato é sentido. Zahak percebe que se não conseguir matar o garoto, perderá o uniforme e a autoridade. Antes de sair, o ruivo joga um orbe roxo brilhante, dizendo que pode ajudar. Zahak o reconhece na hora. O orbe tem a aura inconfundível de um adorador do demônio. O shot o domina, mas o ruivo segue impassível, deixando Zahak decidir. Usar o orbe e arriscar, ou não, e perder tudo. Ao fechar a porta, Zahak encara o orbe, assombrado pelas memórias dos escravos que matou. Se perder o uniforme, sabe que não haverá redenção. Voltará à escravidão, e desta vez, sem misericórdia. Tudo pelo que lutou sumirá. Manipulação, obediência e sobrevivência, perdidos. Em desespero e fúria, ele pega o orbe roxo e decide usá-lo. Risadas maníacas enchem a sala ao agarrar o artefato. O ruivo sorri. Ele conseguiu o que queria. Ele instrui seu homem a vigiar Zahak, sabendo que o ajudou apenas para o usar como distração. Informantes dizem que a imprudência de Zahak já chamou atenção. Até o chefe dos cavaleiros do templo baixou a guarda. O ruivo planeja explorar essa brecha para interceptar o item, eliminar o chefe da ordem e, o mais importante, para um adorador do Senhor Demônio assumir o controle do templo. Este ruivo, Ned Strayer, é um impostor e discípulo dos adoradores do Senhor Demônio. Ned, suspeitando dos eventos, ordena que seu homem investigue Zephyr, reconhecendo a técnica de artes marciais do garoto, estilo conhecido só por seu mestre e discípulos. Ele suspeita que Zephyr foi enviado pelo mestre para ajudá-los. Porém, devido ao sigilo, Ned testa o garoto por Zahak. Se o garoto falhar, Ned eliminará Zephyr. De volta com a sacerdotisa, Zephyr a surpreende com o cadáver de monstro que trouxe da masmorra. Apesar da preocupação, ela admira o espécime. Contudo, a oferta do garoto é alta. Os itens exigidos valem 5.000 de ouro, o preço de 3 cadáveres de predador como o que ele apresenta. Zephyr a assegura de que ela os terá em 3 semanas, então ele acrescenta que tem mais um favor a pedir. Após sua recuperação, Zephyr se une aos colegas para uma reunião. Durante o encontro, Gota, o líder, reafirma as funções de todos. Marco, o tanker, Dale, o espadachim e, por fim, Zephyr. Contudo, a tensão paira no ar. Gota logo percebe o desconforto entre os outros, em especial com Zephyr. Ninguém toca na comida, o que explica o humor deles. Zephyr, percebendo o constrangimento, melhora o clima com uma garrafa de vinho que atrai a atenção de todos. Ele revela tê-la de White Rose e cede uma bebida a cada um. O gesto lhe rende aprovação, suavizando sua percepção. Desde então, o rapaz sabe que o ajudarão a contrabandear cadáveres de monstro, pois, apesar das diferenças, estão juntos nessa. Zephyr já conhecia Gota de sua vida anterior, mas os outros 2 não sobreviveram. A presença deles o incomoda, pois não sabe se vão cooperar ou se terá que eliminá-los depois. Ele entende que as pessoas gostam de quem lhes dá o que querem. Para quem busca importância, o segredo é motivá-los. Mas Zephyr sabe que não pode progredir com quem não gosta dele, e neste caso, essa pessoa é Dale. Depois, Gota descreve a próxima missão, enfatizando sua importância. Completá-la pode gerar uma promoção de nível. Ele pede respeito ao novo membro, lembrando que a união é o único meio de atingir seus objetivos, porém, nem todos concordam. Dale fica irritado, pois Gota tomou decisões sem consultá-los. Ele questiona se o que Gota viu, Zephyr derrotando o predador, foi real ou ilusão. Eles discutem, mas Marco, o maior, intervém e os impede. Ele sugere que concordem, lembrando que a recompensa será dividida em 3 partes. Apesar do acordo, o coração de Dale se recusa a aceitar Zephyr. Ele suspeita que o garoto trará problemas tentando enganá-los. A verdade virá à tona em breve na masmorra.
Com o plano, o grupo segue para Edaron, uma cidade na encosta da montanha. Ao vê-la, a equipe fica impressionada, pois nunca vira lugar assim. Gota explica que as cavernas são ainda mais fascinantes, com alojamentos e quartos completos. Antigamente, o templo enviava pessoal e aventureiros feridos para lá, mas isso é passado. Agora, o local parece um covil de monstros em ruínas. Ao entrar, os túneis estão cobertos por teias espessas. Zephyr, alerta, ativa sua percepção de mana, uma habilidade que detecta objetos e criaturas com mana sem tocá-los. Com essa habilidade, ele guia o grupo pelas teias, navegando com precisão. Após algum esforço, eles finalmente saem. Assim que saem, Zephyr revela ter sentido uma aranha de aço e traça uma estratégia para lidar com ela. Conforme seu plano, eles entrarão no ninho, usarão a poção paralisante nas aranhinhas e esperarão a mãe voltar para ver o massacre, deixando-a vulnerável. Zephyr explica a estratégia. Dale expressa preocupação. Mesmo em 4, ele duvida que derrotem a aranha de aço. A carapaça da criatura, dura como aço, torna ataques de espada ineficazes. Aranhas de aço se reproduzem rápido, formando um exército em pouco tempo, tornando o confronto em seu ninho mais perigoso. Dale sugere a ajuda do templo para a ameaça. Para sua surpresa, Zephyr o manda descansar, dizendo que pode limpar o ninho sozinho. Essa confiança só reforça as suspeitas de Dale. O garoto diz que derrotou um predador, humilhou Sahak e agora quer enfrentar uma aranha de aço sozinho. Isso não faz sentido. De repente, Dale percebe algo. Se Zephyr mentir, a masmorra talvez não seja perigosa. Sendo assim, entrar com ele pode ser a chance perfeita de o desmascarar. Conforme o grupo avança pela masmorra, Dale acidentalmente encosta a mão em um dos fios de teia e fica preso. Ao tentar se soltar, ele se apavora vendo dezenas de aranhinhas surgindo da escuridão e se aproximando. Zephyr reage. Sem hesitar, ele afasta Dale das teias, pondo-se entre ele e o enxame, bloqueando o ataque das aranhinhas com o braço. Aranhinhas mordem o braço de Zephyr, mas suas presas não perfuram a pele. Indiferente, Zephyr as esmaga no chão, chocando Dale com sua força e compostura. Sem demora, ele ordena que os outros formem e se preparem para o enxame. Já instruiu todos a envolverem suas armas com as capas, pois lâminas normais não cortariam as teias. Para alívio geral, o plano funciona. Mesmo com teias nas armas, eles ainda podem usá-las livremente. Dale e Gota lutam, agrupando os monstros num único local. A estratégia é clara. Zephyr eliminará as aranhinhas com um só golpe quando agrupadas. Tudo corre conforme o plano. Com um golpe poderoso, o garoto elimina o enxame. Com a poeira baixa, o grupo exausto após a batalha. Dale sofre um corte profundo no braço e se sente ferido e humilhado, por recorrer a Zephyr contra a sua vontade. Surpreso, Zephyr lhe entrega uma poção sem hesitar. Ao ver isso, Dale percebe que o garoto sabia de tudo desde o início, incluindo o momento exato em que foi pego na teia, graças à sua percepção de mana. Envergonhado, Dale se repreende silenciosamente. Zephyr, porém, o tranquiliza e o aconselha a não repetir o erro. Enquanto isso, observa Dale em silêncio com crescente apreço. Em sua vida anterior, ele treinou lutadores, mas Dale mostra foco e disciplina admiráveis. Zephyr sabe da suspeita dele, mas também que, limpando a masmorra, as dúvidas se resolverão. O grupo logo entra no ninho da aranha, onde usam a poção paralisante. Para a surpresa deles, funciona como Zephyr previu, tornando a batalha mais fácil. Lembram também do conselho dele para atingir o abdômen das aranhas, mais macio que suas costas de aço. Ao testar em combate e ver sua eficácia, Dale se surpreende de novo com a precisão do conhecimento de Zephyr. Enquanto Dale esfaqueia e corta um monstro, os outros se juntam a ele para terminar o trabalho. Eles comemoram por terem derrotado uma aranha, mas ficam chocados ao perceber que Zephyr já derrotou centenas sozinho. Descendo de uma montanha de cadáveres, o garoto sugere um breve descanso. Ainda ofegante, Marco se pergunta de onde Zephyr veio e quem o treinou. Naquele instante, Zephyr se lembra de um homem misterioso que o treinou numa caverna remota. Mas, ao ressurgir a imagem, sua expressão fica séria. Ele descarta o pensamento e muda de assunto, dizendo que só resta a sala do chefe. O grupo se anima para a batalha final. Enquanto esperam ordens, Zephyr vai ao cadáver de uma aranha e arranca suas pernas afiadas. Então, sem hesitar, ele manda os outros irem, insistindo que faria o resto sozinho. O grupo o encara, incrédulo com a ordem. Gota, do grupo, não é tão ambicioso quanto os outros, especialmente Dale. Ele só quer sobreviver, optando pelo caminho seguro e obedecendo aos poderosos. Por isso, ele se manteve vivo por tanto tempo. Quando Zephyr o manda ir, Gota concorda sem hesitar.
achando ser o melhor. Ele pensa que só o atrasariam. Marco, porém, insiste em ficar, dizendo que falta só a reta final. Isso perturba Gota, e seus nervos se exaltam quando Dale concorda com Marco, dizendo que mais pessoas aumentam as chances de derrotar o monstro. Gota suava, esperando ser dispensado. Mas Zephyr não os mandou embora. Em vez disso, deu-lhes novas funções. Após breve discussão, Zephyr avança sozinho ao coração da masmorra, com a confiança de um alfa. Ele logo se vê diante das câmaras de desova da aranha-rainha. Ao redor, suas aranhas guardiãs espreitam entre densas teias. Ao avançar, Zephyr é notado pelas aranhas, mas ele se mantém calmo. Ele sabe que elas só atacarão se ele cruzar suas camadas designadas, onde cada uma defende seu território. Com um movimento calculado, Zephyr invoca sacos de farinha e os arremessa nas teias. Ao impactar, os sacos estouram, enchendo o ar de partículas e cegando as aranhas. A distração é eficaz. No caos, Zephyr ergue a besta e atira um dardo direto na rainha. O tiro acerta com uma faísca. Não a fere, mas inicia uma reação em cadeia. As partículas de farinha no ar explodem, causando uma enorme explosão de poeira que abala toda a câmara. Zephyr foge, ciente de que a explosão não as eliminará. Enquanto corre, algumas guardiãs o perseguem. Sem hesitar, ele atira flechas envenenadas para trás, atingindo e derrubando uma aranha. Outra guardiã o persegue e Zephyr vira uma esquina. Surpreendentemente, seu caminho é barrado por uma teia espessa. Mais cedo, o garoto instruiu sua equipe a usar sacos de teia de aranha para armadilhas. Gota duvidou se as teias parariam aranhas. O garoto explicou que sem um líquido especial de seus corpos, elas ficariam presas nas próprias teias. Após distribuir os sacos, ele revelou ao grupo que teriam que combater as aranhas assim, pois eram muitas. De volta ao presente, a explosão evaporou o líquido protetor das aranhas, e a aranha perseguidora fica presa na teia. O garoto saca as garras de aranha e mata a criatura presa instantaneamente. Embora reste só uma aranha guardiã, a rainha emerge das profundezas com um grito estridente. Ela avança atrás de Zephyr, que corre para a saída da caverna, onde o Tiny espera. Ao chegar na saída, a rainha atira um jato de ácido venenoso nele. Em sua vida anterior, ele sabia que uma gota desse veneno era letal, derretendo a carne. Lembrou-se disso. Ele salta pela caverna, evitando o líquido mortal. Mas a rainha não cede. Ela sai da caverna furiosa, espalhando veneno. Ao vê-la, os outros da equipe rapidamente se posicionam. O garoto, segurando as garras, avança contra ela. Ele a ataca pelas costas e pousa à frente dela, tornando-se a ameaça principal. Seu objetivo é atraí-la, levar os golpes e dar a chance de atacar aos outros. A rainha grita mais alto, enfurecida, mas Zephyr não recua. Ele sabe que só ele pode enfrentar o monstro de frente. Enquanto a distrai, os outros se posicionam para atacar à distância, prontos para infligir o máximo de dano. A equipe permanece firme, menos Gota, o covarde, que treme de pavor diante da besta imponente. O resto do grupo está suando, dividido entre ir com tudo ou recuar. Dale está especialmente nervoso, revivendo a humilhação e zombaria da equipe de caçadores. Eles foram tratados como lixo, como meros coletores de informação. Os caçadores os humilhavam, mas Dale, cansado, não vai mais recuar. Decide ir com tudo. Marco compartilha a mesma determinação. Antes, eles não ousariam enfrentar tal monstro, mas com Zephyr, tudo mudou. Sempre que confiaram nele, as coisas deram certo, levando Marco a se comprometer totalmente. Gota, porém, frustra-se. Ignorado por Dale e Marco, prontos para lutar, Gota, profundamente irritado, viu-se sem escolha a não ser unir-se ao ataque, mirando a seção danificada da armadura da aranha. Coordenando ataques de todos os lados, seguem o conselho de Zephyr. Mirar no meio das pernas da aranha, onde passam os nervos. Ele também disse para cobrir as armas com tranquilizantes. Dale obedece e ataca. Funciona. Porém, ao acertar o golpe, Dale percebe que o monstro o atacará por trás, mas Zephyr já age. Pulando de cima, ele acerta a aranha, impedindo seu ataque. Ele irradia confiança, atraindo toda a atenção do monstro ao desafiá-o a focar nele. A aranha furiosa ataca Zephyr, mas ele defende tudo, e Dale assiste incrédulo. Mal compreende a rapidez de Zephyr, como lida sem esforço com a fúria da criatura. Ele lembra das dúvidas sobre a batalha e como Zephyr os assegurou de que ficariam bem. A aranha-rainha, cega de raiva pelos ovos queimados, mal os notaria. E agora, ao vê-lo agir, Dale acredita. O garoto os informou que as patas traseiras da aranha-rainha são o lugar mais seguro. Por pôr ovos num covil estreito, ela minimiza o uso de seus membros traseiros.
Ao observar a aranha, Dale nota que ela mal se move e ataca apenas com a parte frontal, confirmando as palavras de Zephyr. Essa percepção atinge Dale. O garoto talvez já tenha lutado contra tais monstros. O garoto só segurava a frente para injetarem o tranquilizante na criatura. Ele cuidaria do resto. Com isso em mente, atacaram o monstro de todas as direções, cravando as armas no corpo dela. Porém, a lança de gota enrosca numa perna da aranha, e antes que ele a puxe, ela o ergue no ar. Com um grito de gelar o sangue, a aranha se debate furiosamente, atacando Zephyr enquanto Gota cai com força. Furada pela destruição de seus ovos, a aranha-rainha ferve. Mas as garras não bastam para esmagá-los, então canaliza veneno para suas glândulas, preparando-se para derretê-los com sua peçonha. Mas antes que o libere, Zephyr o avança. Com precisão, ele enfia a mão no abdômen dela, agarra a glândula de veneno e a arranca do corpo com toda a força. Então ele solta o cinto e o amarra na glândula, selando-a e a impedindo de usá-la por minutos. Sem perder um segundo, ele pula sobre ela, impulsiona-se no ar e chuta a aranha na cabeça. A força racha o crânio do monstro, ele aterrissa e se levanta. Calmo e focado, ele sabe que com coordenação precisa, a vitória é deles. A aranha desaba e o grupo comemora. Dale, contudo, ainda não crê que venceram a aranha-rainha. Ele se volta ao garoto procurando respostas. Mas ele percebe que o garoto os deixou derrotar o monstro. Zephyr os guiou, protegeu e fez com que dessem o golpe final. Essa constatação o atinge em cheio. Caçar é bem diferente sob um líder como ele. Pela primeira vez, Dale crê que, seguindo Zephyr, pode se tornar alguém como ele. Enquanto isso, a mente de Zephyr já pondera que corpos de monstros levar para a Rosa Branca. Seus pensamentos são interrompidos quando Dale o chama, mostrando o local de descanso. Ele sugere que Zephyr descanse, prometendo cuidar de tudo. Para a surpresa de Zephyr, Dale o elogia, oferecendo-se para desmembrar os corpos, cuidar do seu conforto e das tarefas restantes. Ouvindo isso, o rapaz percebe que suas reservas de mana estão quase esgotadas, e aceitar a ajuda deles evitaria problemas com Uzra. Observando-os, ele conclui: seus companheiros não são maus, mas sua expressão logo fica séria. No fundo, ele sabe que não serão o bastante contra alguém de seu passado. Seu equipamento e atributos não bastam, ele precisa de um plano a longo prazo. Depois, ele leva a carcaça do predador à sacerdotisa, que se impressiona. Ela até lhe dá mais espaço no inventário como recompensa. Mas enquanto Zephyr está ali, observa as negociações suspeitas no templo, em plena luz do dia. Ele não crê mais que templos sejam tão sagrados como dizem. Eles arrecadam doações dos fiéis e usam os fundos não só para defesa, mas para expandir sua influência, construindo cidades ao seu redor. As doações não são só adoração, são pagamento por segurança. Cavaleiros matam monstros, proteção tem preço, mas Zephyr sabe que não durará. No futuro, a segurança, nem mesmo a dos próprios filhos, será possível comprar. Mais tarde, em reunião privada, a sacerdotisa informa Zephyr que o corpo do monstro rendeu bom dinheiro. Ela o admira, mas ele vai direto ao ponto, querendo saber o saldo da dívida. Segundo ela, ele quitou 48% do total. Ela diz que o templo fica com 20% da dívida. Ela se lembra que havia pessoalmente solicitado e garantido a ele a limpeza do laboratório. Segundo ela, Zephyr pode usar o equipamento do laboratório depois que todos saírem, mas será responsável pela limpeza. Isso o anima, sendo mais fácil do que entrar furtivamente. Ao conversarem, uma figura se aproxima, chamando a sacerdotisa. Ao virarem-se, Zephyr vê o homem e congela em choque. É Ned, um agente dos Inquisidores, alguém que Zephyr conhecia de sua vida anterior. A sacerdotisa brinca que Ned veio pedir empréstimo ou para um encontro, mas no fundo, ela sabe por que ele veio. Ele está aqui pelo garoto. Afinal, Zephyr surrou Sahak, e Ned é seu superior. Ela considera imprudente, e até um insulto, Ned vir aqui para importunar seu cliente, bem na sua frente. Para acalmar a situação, a sacerdotisa tenta afastar Ned. Para sua surpresa, ele chama Zephyr diretamente e convida os dois para um chá, casualmente. Com expressão maníaca, ele pergunta se Zephyr conhece Sahak. Porém, nosso garoto nega conhecer alguém com esse nome. Enquanto se encaram, a tensão cresce. Uma quantidade tremenda de mana explode de ambos, saturando o ar com pressão. A sacerdotisa treme. A mana é tão densa que perfura sua pele. Naquele momento, ela percebe que Zephyr é tão forte quanto um escravo do templo, ou mais. Ned, perto do rapaz, sente o mesmo. Canalizando mana nos dedos, ele se prepara, ansioso para ver do que o garoto é capaz.
Quando iam se enfrentar, a sacerdotisa ativa o feitiço de marca de escravo, forçando-os a parar. O feitiço, que só atinge escravos do templo, os derruba de joelhos. A sacerdotisa se aproxima e estapeia Zéfiro sem hesitar. Então, ela o agarra pelo colarinho, o arrasta e o repreende por quase ter morrido. Ao se afastar, ela vira para Ned e revela friamente que o garoto é dela para brincar. Se ele tentar algo de novo, ela o matará. Em local isolado, ela revela a verdade. Ned é um homem enganador, um demônio disfarçado. Segundo ela, ninguém o venceu, e todos que tentaram morreram. Zéfiro, porém, acha a explicação dela entediante, frustrando-a ao ponto de gritar e lembrá-lo que é sua fonte principal de renda. Mas ao notar a marca em seu rosto pelo tapa, o tom dela suaviza. Ela estende a mão para tocar, culpada. Zéfiro afasta a mão dela, dizendo que não foi uma briga, só um cumprimento. Mas no fundo, ele sabe que Ned estava pronto e veio só para provocar. Sem mais, Zéfiro se vira e vai ao laboratório, mas antes de sair, pede um favor à sacerdotisa. De volta ao templo, Ned limpa suas roupas, ainda processando o feitiço de marca de escravo. Ned nunca foi um escravo do templo. Foi a ordem de seu mestre que o pôs ali. Contudo, sempre desprezou o templo e seu povo, mas seguia as ordens, por mais que o repugnassem. Ned ficou chocado ao saber que 2 adoradores do Lorde Demônio infiltrados como sacerdotes foram executados. Os restantes estavam escondidos devido à vigilância. O único caminho para o templo era a marca de escravo. O mestre explicou que os sacerdotes não monitoravam escravos marcados, crendo que eram fáceis de controlar. Assim, ele ordenou a Ned que continuasse como escravo do templo, infiltrasse o Templo da Luz e roubasse a recompensa da masmorra. Ned aceitou sem hesitar. Agora, Ned sabe que já acharam um método de anular a marca de escravo, e que os sacerdotes da Luz desconhecem. Eles devem esperar o templo enfraquecer e os sacerdotes caírem de joelhos. Longe, em ruínas, um grupo de foras da lei conserta suas cercas. Um deles chama os outros, e os trabalhadores se juntam à mesa gasta, partilhando uma refeição simples. Eles falam da pobreza e de como não podem pagar pela proteção do templo, precisando manter suas próprias defesas. Enquanto comem, os guardas da torre avistam Sahak vindo do templo. Ao entrar na fortaleza, ele logo pergunta o número de moradores. Um trabalhador responde nervoso. 50. Sahak sorri loucamente. De repente, ele ergue uma flauta e toca uma nota assustadora. Em resposta, uma criatura monstruosa surge do chão, empalando os trabalhadores. Este é o novo poder de Sahak, e ele sabe que o garoto não o humilhará novamente. Enquanto Sahak ria descontroladamente, impulsionado por sua ambição distorcida, a criatura destruía a fortaleza, engolindo os trabalhadores um a um. Enquanto isso, no Templo da Luz, já é noite, e Zéfiro está no laboratório, misturando e fervendo ingredientes com veneno de aranha-rainha. Ele pretende criar uma mistura mortal, o rei dos venenos. Ele assumiu o quarto da sacerdotisa, pois crê que o lacaio de Ned possa sabotar seu trabalho. Embora a sacerdotisa tenha objetado, ele a convenceu a ceder o espaço. Ao ver seu projeto, a confusão nubla sua expressão, pois ela não entende o que ele tenta criar. Zéfiro traça linhas precisas num tronco de madeira Arken e o esmaga com seu punho de mana. Os pedaços grandes se soltam, deixando pequenos palitos uniformes. A cena surpreende e confunde a sacerdotisa. Então, Zéfiro explica que são agulhas como as da medicina oriental. O plano é mergulhar suas pontas em veneno por 10 minutos. Prontas, segundo ele, podem matar qualquer criatura com mínimo esforço. Ninguém jamais imaginou que dependeriam de venenos após o ataque do Lorde Demônio, ainda mais depois que os deuses os abandonaram. Com esse pensamento, Zéfiro insere as agulhas venenosas em si mesmo. De imediato, o veneno começa a se espalhar, fazendo-o tremer de dor. Alarmada, a sacerdotisa se aproxima, mas ele a impede. Ela se lembra do que ele dissera antes. Não se desesperar, aconteça o que acontecer, e apenas cumprir sua tarefa ao seu sinal. Embora incerta de suas intenções, Zéfiro sabe que busca se aprimorar. Ele sabe que, sob certas condições, 2 venenos podem se neutralizar, virando um remédio ou poção que aumenta atributos. O desafio, no entanto, está no fato de que ele está lidando com toxinas incrivelmente dolorosas, instáveis e imprevisíveis. A dor leva o corpo de Zéfiro ao limite, mas ele sabe ser o único caminho. Ele canaliza sua mana, controlando os ferimentos internos e aumentando seus níveis. Assim, ele testa se a técnica o curará ou estilhaçará seu corpo como um espelho frágil. Zéfiro sabe que essa dor não é nada perto do que o Lorde Demônio lhe fez. Ao se concentrar, o fluxo de mana estabiliza. Suas veias perdem a cor escura, voltando ao tom normal.
A transformação choca a sacerdotisa, mas ela lembra do que Zéfiro lhe disse, que deve cravar a última agulha envenenada em sua cabeça ao sinal. O momento chega e, embora nervosa, ela obedece, cravando a agulha com as mãos trêmulas. Horas depois, na floresta do Templo da Luz, um feixe do feitiço de marca de escravo irrompe e ilumina o céu. No chão, caos reina enquanto caçadores fogem, perseguidos por avestruzes monstruosas. Gritam frustrados, amaldiçoando a equipe por relatar mal o número de ninhos. Felizmente, dispararam um sinalizador pedindo reforços, mas a debandada avançou mais rápido do que o previsto. Caçadores discutem, criaturas os alcançam e destroem, um a um. O líder é o último a ficar, e o templo está a 20 minutos. A situação é sombria. Ele cai, observando um dos avestruzes gigantes se aproximar com seu bico afiado pronto para atacar. Porém, quando o monstro investe, uma adaga potente corta o ar e perfura seu pescoço. A fera despenca morta no chão. O líder fica atordoado, mas seu choque aumenta quando Zéfiro aterrissa com impacto e as avestruzes monstruosas avançam contra ele. Mas com sua força recém-aprimorada, ele as domina facilmente, destruindo a horda como se não fossem nada. Ele mira no pescoço delas com brutal precisão, e com uma única explosão de mana, lança múltiplos projéteis que atingem cada criatura na garganta, matando-as instantaneamente. O líder congela, sem entender como um único homem, reforço do templo ou não, faria isso sozinho. Antes que ele diga algo, Zéfiro exige o ninho do monstro. Ainda incrédulo, o líder o aponta. Sem mais, Zéfiro some num salto, deixando uma aura avassaladora e um forte sentimento de admiração e inferioridade no capitão dos caçadores. Contudo, o líder logo se arrepende de não ter avisado Zéfiro sobre o quão perigoso é o ninho, enquanto se culpa em silêncio uma explosão repentina. A explosão ecoa pela floresta, seguida por baques e rachaduras na terra. Para sua total incredulidade, Zéfiro emerge das sombras, arrastando a cabeça decepada do monstro-chefe. Apesar da batalha intensa, ele parece calmo e relaxado. Agulhas de veneno em seu corpo dobraram sua força, aliviando a dor. Mas Zéfiro sabe que o próximo desafio é o equipamento. Ele precisa de equipamento novo, mas deve encontrá-lo antes. Ao ponderar, ele acende o sinal verde, indicando que a emergência foi resolvida. Enquanto isso, nas escuras profundezas da masmorra, Sahak massacra brutalmente, aguardando o reencontro com Zéfiro. Dias depois, Matias, o Inquisidor Sênior, e Lúcio, comandante dos Cavaleiros do Templo, discutem a notícia de que um escravo derrotou uma horda de avestruzes monstruosas, incluindo o líder de 30 metros. Suspeitam que seja uma tentativa deliberada de exibir habilidades para inclusão na próxima incursão. Ao ouvir isso, Matias sugere interrogar o escravo, mas Lúcio recusa por enquanto. O Inquisidor insiste, temendo que o escravo adore o Lorde Demônio e atrapalhe a missão. Porém, Lúcio o surpreende ao propor outra estratégia: levar esses indivíduos na incursão e lidar com eles lá, evitando problemas em outros lugares. Embora amigos há 20 anos, Matias discorda, mas o comandante tem motivos para envolvê-lo ainda mais. Ele o guia ao porão da torre. Ao abrir a porta selada, Matias se choca com a lança e o escudo celestiais de Michael. Ele não acredita no que vê, só lera sobre relíquias assim em livros. O comandante assegura a Matias que com essas armas, eles finalmente têm chance de limpar a masmorra após 10 anos. Com confiança, ele adiciona que desta vez será quase imparável na incursão. Na manhã seguinte, nos alojamentos, a equipe de caça de Zéfiro termina um treino exaustivo, surpresa com o local tão lotado. Marco explica que são escravos buscando um lugar na incursão, com boatos de 2 ou 3 vagas abertas. Enquanto conversam, a sacerdotisa sai do quarto e passa por eles. O grupo se curva em respeito. Após ela passar, alguns se perguntam o que fazia em seus aposentos. Logo, a suspeita deles se confirma. Zéfiro está no quarto com um anel de ouro. Eles olham incrédulos, sem entender como ele conseguiu aquilo da sacerdotisa. Zéfiro não se importa. Ele sabe que o anel não é um acessório comum. É o anel da purificação, item que aumenta o fluxo de mana e a defesa mágica. A sacerdotisa deu a ele após o upgrade, alegando ter mais itens para melhorar seus atributos. O gesto fez Zéfiro suspeitar que ela quer dinheiro. A sacerdotisa, pensativa, vai para o quarto. Ela pensa em Perséfone, a extinta guilda de assassinos que usava veneno para aprimorar atributos e eliminar alvos. A habilidade e os venenos de Zéfiro a fazem cogitar se ele não seria um ex-membro. Ela lembra que a guilda ruiu anos atrás devido a conflitos internos, mas há rumores de que pessoas ricas ainda buscam seus venenos ou membros remanescentes.
ela considera lucrar mantendo Zéfiro por perto. Se ela o equipar bem, ele pode trazer grande valor, mas primeiro, ela precisa achar o equipamento certo. Zéfiro, lendo seus pensamentos, se surpreende por ela deduzir que ele seria de um grupo assassino. Mesmo assim, ele pensa que, se ela espalhar esse boato, seu alvo pode vir procurá-lo. Ao encontrar a equipe, Gotti está impressionado que Zéfiro tenha tanta lábia para conseguir um anel daquela mulher. Os outros concordam, mas Zéfiro se prepara para falar da masmorra quando alguém esmurra a porta. Dale encontra um bilhete preso com uma faca. É uma ordem oficial para partir já e relatar a situação. O grupo está confuso sobre quem entregaria tal documento oficial, ainda mais um selado pela equipe de caça. Zéfiro também dá uma olhada e reconhece a caligrafia na hora. É do Ned. Percebendo isso, ele se anima, vendo um desafio. Sem perder tempo,